Hoje eu vou falar sobre a cosmovisão budista. O que seria a cosmovisão budista? Seria como o budismo enxerga a realidade de acordo com suas escrituras, seus tratados, seus estudiosos, como esta religião percebe a realidade. A cosmologia budista, então, seria como se eu colocasse as lentes do budismo e olhasse para a realidade. Então a ideia é essa, tá? Então, primeiro de tudo, no budismo, já para sanar a principal dúvida, né, das pessoas em relação ao budismo, é em relação a Deus, tá? Então, já vou eliminar, né, essa esperança. Então, não há um Deus no budismo, tá? Porque o budismo, ele ensina que as coisas são vazias e impermanentes. Ou seja, nada é substancial. Então, se eu acredito num ser, num Deus, Deus é um substantivo, é uma substância, tá? Então, como as coisas são transitórias, impermanentes e vazias dentro da visão de realidade budista, então não tem como se admitir um Deus. Bem, eu vou tentar falar, né, da cosmologia budista dentro deste vídeo, né, que é uma tarefa bem complicada, né, devido à complexidade mesmo do assunto. Então, condensar isso num vídeo é bem difícil, tá? Mas eu vou tentar. Então vamos falar sobre o que é ser vazio, né? As coisas vazias. Isso é o niilismo? Não. Não significa que a existência não tenha um propósito, tá? O niilismo seria mais ou menos nessa pegada, tá? A ideia não é dizer que a vida não tem um propósito ou não se merece ser vivida, tá? Pelo contrário, o budismo ele tenta afirmar a vida, né, no sentido de trazer algo positivo a essa vida. O que seria, então, essa ideia de vazio, né, de impermanência e tal? Seria simplesmente que nós estamos vivendo num contínuo, né, num incessante devir. Ou seja, a única coisa que existe de fato é o presente. Então, no presente existe o nascimento do momento e, já no momento seguinte, a morte do momento. Então, é uma coisa que as palavras não conseguem explicar, mas o presente seria como morte e renascimento a todo instante. O momento presente nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Esse é o presente, tá? O passado, são as recordações que nós temos e as interpretações, né, que nós tivemos de coisas que aconteceram e que nós presenciamos. Então ele não existe de fato, né? Ele apenas existe como uma recordação, né? Ele foi gravado na nossa mente. Ele é lembrado, né? E sempre com uma interpretação subjetiva nossa. Às vezes as coisas nem aconteceram exatamente como a gente lembra, a gente às vezes muda e não percebe. Então é uma interpretação do que aconteceu, e o futuro é totalmente imprevisível, tá? Por mais que a gente tente controlar o nosso futuro, tente planejar, ele nunca sai de acordo com a nossa expectativa. Essa, inclusive, é uma das razões do sofrimento. É essa coisa de querer, né, esperar mais do futuro, né, do que o que realmente ele vai nos oferecer. Assim, né, concluímos que o futuro também não existe, porque ele é uma mera conjectura do que vai acontecer. E o presente, ele acontece como? Ele acontece com a somatória de causas e condições dos momentos que antecederam, imediatamente anteriores deste presente, que culminaram no nascimento deste momento e na morte desse momento. Né, o que vai acontecendo, a morte se alimentando da vida e a vida se alimentando da morte a cada fração de segundo. Disso
nós tiramos a ideia de karma. Tá? O karma, então, não é algo mágico, como se fosse um placar espiritual de boas ações contra más ações, tá? Ele é muito mais do que isso, tá? O karma, ele é um agente, ele se manifesta por meio de nossas ações e por meio de ações de terceiros também, tá? Então a somatória das nossas ações com as ações de terceiro que ocorreram nos momentos que antecederam vão construindo este momento presente de acordo com aquilo que foi construído no passado, né? Aquela ideia, se eu planto uma semente de, sei lá, maçã, não vai nascer uma goiabeira, uma figueira, vai nascer uma macieira. Então, no momento seguinte, a causa e a condição eram a semente de maçã, o terreno, a água, a luz, que culminaram na macieira, no momento imediatamente seguinte. Então, o karma são essas consequências dessas ações, tá? Então, o budismo ele fala do karma positivo, do karma negativo. Digamos, por exemplo, que eu não beba, tá? Não bebo bebida alcoólica nenhuma. Realmente eu não bebo, tá? Mas vamos partir desse exemplo. Eu não bebo. Então, as chances de eu desenvolver uma doença relacionada ao alcoolismo, por exemplo, uma cirrose, elas diminuem drasticamente no futuro. Então esse seria um exemplo de karma positivo, tá? Então digamos que eu beba, sei lá, todo final de semana quase entro em coma alcoólico, amanheço vomitando, amanheço com ressaca, etc. As chances de eu desenvolver uma doença, uma cirrose, por exemplo, são maiores. Então isso seria um karma negativo, tá? Uma ação negativa. Esse é um exemplo bem básico, tá? Mas isso funciona para várias outras áreas da vida. Falando mais sobre o vazio, tá? Que acho que é o ponto principal aqui, é entender muito bem esse vazio. O que seria este vazio? Tá? Significa que não existe entidades, como eu disse, substanciais. Não existe um eu. Tá? Então essa ideia de eu é uma ideia ilusória. Por quê? Porque o eu, dentro, sei lá, de uma perspectiva do senso comum, seria o eu Sandro, tá? O Sandro Vasconcelos, tal, que nasceu em 19/2 de 1978, tá? Este Sandro seria um ente separado de todos os demais, dentro do senso comum. Mas o budismo diz que a gente não é separado do todo. Nós fazemos parte de um sistema biológico, global, mundial, universal, tá? Como se nós fôssemos células de um corpo maior, que é o universo. Então o Sandro, na verdade, ele é a somatória de todos os atos que o levaram, né, que levaram com que esse, entre aspas, ente chegasse até o presente. Por exemplo, eu não sou separado de todo o universo. Eu carrego comigo características hereditárias, tá, dos meus ancestrais. Então pode ser que eu tenha o humor do antepassado, do meu avô, tá, do meu pai, uma característica depressiva herdada por alguém, tá? Doenças, inclusive, herdadas também, tá? Hereditárias. Então, até a minha forma de ser, de pensar, de reagir, tá? Ela está condicionada a várias causas e condições do passado. Então, eu não posso ser isolado de todo esse contínuo. Eu sou uma manifestação, né, que culminou em várias causas e condições e ações pregressas e culminaram nesse momento presente, assim como todos os demais seres no universo. E nós fazemos parte de um organismo universal, como células, e todas interdependentes. Então é impossível pegar uma célula e isolar desse todo.
O simples fato dessa célula estar envolvida neste todo, ela já modifica o todo e também é modificado pelo todo. É como se eu contivesse o todo e o todo me contivesse. A ideia do vazio é uma coisa bem complicada no budismo, porque ela é mal interpretada, né? Quando se fala as coisas são vazias, as coisas são impermanentes, então confere-se ao budismo, né, esse estereótipo, esse selo de uma religião sem esperança ou nihilista, como eu já disse. Mas o que o vazio está dizendo é exatamente isso. Eu não sou um ente separado do todo, eu faço parte deste todo, desse contínuo de causas e efeitos que são incontáveis ao cérebro humano, são milhares, bilhões, trilhões de causas e efeitos a todo momento, culminando numa ação e reação, né, de uma forma de acontecer ou de não acontecer as coisas. Então a gente já falou aqui sobre a ideia da impermanência, sobre a ideia de Deus, sobre a ideia de karma, né, sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o pós-morte. Como não há uma substância separada no universo, não faz sentido eu falar de uma pós-morte deste ente. Por exemplo, um Sandro que vai renascer no futuro, tá? Então não faz sentido, não entra, não se encaixa nessa lente budista da realidade. Porém, existe um pós-morte do contínuo, né, desse devir. Assim como o meu avô, como eu acabei de falar, está em mim alguma característica, né, eu falando, né, com essas palavras mim, meu avô, usando essa linguagem convencional, essa verdade convencional, mas simplesmente de forma didática, porque como eu já disse, não existe um eu, não existe um ele, né? Existe sim sempre o todo que está acontecendo. Mas usando essa linguagem didática, digamos que o meu avô está em mim, tá? Digamos que eu herdei o humor dele. Então ele está em mim ainda, vivendo. Apesar daquele ente, né, digamos Arthur, que é o nome do meu avô, já ter falecido, ele realmente não existe mais, mas o karma dele está em mim. Ele contribuiu para que esse momento presente estivesse acontecendo. Então, nesse sentido, é como se ele ainda existisse, entende? Ele não vai existir como um ente, né? Não é uma reencarnação. A reencarnação não existe no budismo. É um conceito do espiritismo, da teosofia, mas não é um conceito que nasceu com o budismo, tá? O budismo acabou se contaminando com essa doutrina, mas não é um conceito puramente budista, tá? Esse renascimento que as escrituras budistas falam é exatamente isso. Eu tenho não só características hereditárias também dos meus antepassados, mas eu tenho características que foram herdadas da convivência. Por exemplo, assim, eu convivi com pessoas, digamos, na pré-escola, na escola, e eu fui absorvendo elas. Então, digamos que eu tive um colega lá que me ensinou muita coisa, tá legal, me ensinou, sei lá, matemática, me ensinou filosofia. Eu despertei para filosofia, então, digamos que esse colega morreu, tá? Digamos que esse colega se chama João, ele morreu. Mas ele tá em mim, entendeu? O contínuo dele, as causas, as condições estão nesse presente. Então, nesse sentido, as coisas são eternas, né? Não eternas, mas elas são constantes. É o devir, né, que está acontecendo. É um constante devir, tá? Como dizia lá o Heráclito, né, de Éfeso, que o mesmo rio não pode passar no mesmo lugar duas vezes. Nenhuma pessoa, porque atravessa o rio, pode atravessar o mesmo rio duas vezes, né? Porque o rio já não é mais o mesmo, porque são outras moléculas de água que estão passando, tá? Ele mudou o curso um pouquinho. A pessoa que passou de novo, passou a primeira vez, também já não é a mesma, porque no momento seguinte ela já
absorveu novos... ela viveu novas experiências, né? Novas causas, condições fizeram com que ela renascesse de uma outra forma. Então é como se todo momento nós estivéssemos morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. Como as células da nossa pele, que todos os dias se renovam, tá? Elas morrem e nascem. A gente acha que sempre é a mesma pele que está aqui, mas não. A pele de hoje já não é a mesma de ontem. A de ontem morreu e renasceu. Então, nesse sentido, o budismo enfatiza essa questão desse contínuo, tá? Beleza? Então, acho que por hoje seria isso. Acho que deu para passar uma ideia interessante da cosmovisão budista, de como a realidade é enxergada, né? É vista pelo budismo. Espero que você tenha gostado e, se gostou, deixe um like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Acione o sininho aí para receber notificações de vídeos futuros, ensinamentos budistas, reflexões filosóficas e políticas que esse canal se propõe. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.